A Kneia é conhecida pelos seus fundos enormes. Dos 4 maiores fundos imobiliários do IFIX, 3 são geridos por ela. Mas existem outros, menorzinhos, às vezes nem tão conhecidos assim. Um deles é um fundo de fundos que nos seus primeiros 3 anos de vida fez 3 emissões e desde a pandemia não fez mais nenhuma captação. E agora ele volta e está buscando fazer a sua 4ª emissão de cotas. Mas será que vale a pena? Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. E hoje, então, a gente vai falar da 4ª emissão de cotas do Kneia Fundo de Fundos, o KFOF 11 ou KFOF 11. Para quem é da minha geração e jogou muito videogame, eu sei que essa sigla causa confusões. O pessoal lê rápido, lê KOF, né? Que era King of Fighters, um jogo de fliperama da nossa geração. Não é KOF, é KFOF. Tem um F no meio. Não se confundam. Eu me confundo. E ele está fazendo então a sua 4ª emissão de cotas. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o fundo em si, sobre o histórico de rendimentos e a projeção de rendimentos, sobre essa oferta, o cronograma, e no final vou fazer um comentário muito pessoal, minha opinião muito pessoal, sobre esse costume da Kneia de não dar direitos de preferência e por centralizar as ofertas na Itaú Corretora. Então, vamos por parte, vamos começar falando do fundo em si. Então, o melhor caminho, como sempre, quem já conhece o trabalho sabe que o melhor caminho sempre é começar pelo relatório gerencial. Aqui a gente tem algumas informações sobre ele. Ele é um fundo, então, que começou em setembro de 2018, mas, na verdade, ele começa as negociações dele em bolsa em fevereiro de 2019, então ele está fazendo agora 5 anos de vida em bolsa de valores. Ele tem hoje um pouquinho menos de 20 mil cotistas, um patrimônio líquido de 443 milhões de reais, a taxa de administração e gestão, tudo somado, 0,92, até um pouquinho abaixo da média que a gente costuma ver quando soma gestão e administração. E ele tem uma taxa de performance que é de 20% daquilo que exceder o IFIX no semestre. Se a gente pular aqui direto para a página 4, a gente vai ver um pouquinho mais sobre a alocação dele hoje. Hoje ele é um fundo que ele tem 97% do patrimônio dele alocado em fundos imobiliários. Ele é um fundo de fundos, é disso que ele vive, é isso que ele faz, e 3% em caixa. Esse 3% em caixa às vezes está um pouquinho mais gordo, às vezes está um pouquinho mais magro, às vezes o fundo faz uma venda com lucro, então entra um pouquinho mais de caixa, daqui a pouco ele começa a comprar, esse caixa emagrece um pouquinho, mas vem girando aí nessa base mesmo de 3%, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E ele separa em 2 estratégias de alocação. Muitos fundos têm feito isso e dado esse disclaimer, essa transparência. Então, ele tem 52,6% no que ele chama de estratégia imobiliária, alguns outros fundos chamam de estratégia de longo prazo, estratégia core, tem vários nomes, mas é a visão de longo prazo, como ele até coloca aqui. A estratégia de alocação em ativos com qualidade imobiliária e viés de longo prazo. Já a alocação tática, que é 44%, é a estratégia de alocação em ativos com potencial de retorno de curto e médio prazo. Então, a lógica, basicamente, é que a alocação tática é aquela que, assim, ela é oportunística, é um fundo que, de repente, na visão da Kneia, está com um valor mais interessante, compra quando ele bater no valor que a Kneia entende como um valor justo, vende para alocar em outra coisa, etc. E já essa estratégia imobiliária, essa estratégia núcleo, é aquele que está com uma visão mais fundamentalista, de um viés de longo prazo, que não vai se afetar tanto pelas flutuações de preço de curto prazo, mas sim está mirando lá na frente. E aqui ele coloca por categorias a alocação. Ele é um fundo razoavelmente concentrado. Por que eu digo isso? Ele tem 2 segmentos,
somando mais de 50% do seu patrimônio. Hoje ele tem 32% alocado em fundos de CRI, em fundos de recebíveis, e 23% em operações de shopping e varejo. Então, se a gente somar aqui, a gente está além de 55% nessas duas estratégias. E depois já cai bastante. A gente tem logística com 15, escritórios com 14, e aí depois um monte de pedacinhos menores. Na composição do portfólio, deixa eu até trocar minha câmera de lado. Pronto, melhor assim. A gente tem, então, as três maiores alocações, né? O fundo, basicamente, ele escolheu 3 campeões para ele, digamos assim, onde ele alocou quase que 10% em cada um. Então, se a alocação em fundos de CRE é de 32%, 1/3 disso está alocado só no KNCR, que é da própria Kinea. Se a operação de shoppings, né, a alocação em shoppings está em 23%, quase metade disso, né, 9,98%, está no HSML, o HSI Malls. E a alocação em logística, que é de 15%, está mais de 2/3 exposta no LVBI, o VBI Logística. Então, algumas observações sobre essa carteira. Além dessa concentração, né, a gente tem 3 fundos que já são responsáveis por 29% do patrimônio. Um ponto interessante, olhando a carteira, o único fundo da Kinea que aparece no CAFOF, nesse relatório, é o KNCR. Então, a gente tem casos, né, no mercado de fundos, de algumas gestoras que têm um monte de fundos da própria casa, e algumas pessoas se incomodam com isso, com esse conflito de interesse. Nesse caso, o CAFOF, tirando o KNCR, não tem isso. Ele só tem alocação no KNCR, é o único fundo da casa que tem alocação. Uma outra observação importante. Toda essa carteira, toda essa alocação, a Kinea, ela, por estratégia, divulga com defasagem. Esse relatório saiu em fevereiro, mas ele não é a carteira de janeiro. Ele fala que ele sempre divulga com 2 meses de defasagem. Isso é algo que a gente não vê muito no mercado de fundos imobiliários. Basicamente, a Kinea e o BTG fazem isso. A maioria dos gestores não faz isso, divulgam as carteiras mais online, digamos assim. A lógica é que, se o fundo divulga muito a sua estratégia, muito atualizada, outros fundos podem entender a estratégia e tentar copiar. Isso é um argumento que vem dos fundos de ações, dos fundos multimercado, mas não é algo que é da cultura, digamos assim, do mercado de fundos imobiliários, onde tradicionalmente os gestores divulgam a carteira com uma maior dose, eu não vou dizer de transparência, mas de atualização, digamos assim. E uma outra observação, última observação aqui dessa página. A gente vê que ele tem 3 fundos, que tem quase 10%. Isso acontece porque, por regra da CVM, um fundo de fundos não pode ter mais do que 10% de exposição em um determinado fundo imobiliário. Tem uma exceção que a gente vai falar mais à frente aqui nesse vídeo, mas a regra básica é essa. Um fundo... Então, o fato de ele estar com 9, cacetada em cada um desses fundos, na verdade, está dizendo que a Kinea, por ela, poderia talvez estar alocando até mais de 10%, e só talvez não esteja alocando mais, porque a regra não permite. Se a gente vai falar sobre o valor patrimonial do fundo, a negociação com ágio ou com deságio, aqui tem um gráficozinho bastante interessante. Hoje o fundo negocia com um pequeno ágio, alguma coisa em torno de 3%, inclusive quando saiu esse relatório também ele estava negociando aqui com um ágio de quase 4%, está basicamente no mesmo preço de quando saiu o relatório, então o grosso dos números aqui tá certo, digamos assim, pode não estar certo na vírgula, mas no geral está certo. Então, hoje o fundo, né, ele está negociado a 101 e quebradinhos, aqui no relatório 101,59, sendo que o valor patrimonial dele estava 97,80. Mas a gente precisa lembrar uma coisa, no caso de fundos, o valor patrimonial de um fundo de fundos é o valor de mercado dos fundos investidos. E vários dos fundos do CAFOF estão sendo negociados com
deságio. Por exemplo, a carteira de escritórios dele está negociando com mais de 35% de deságio. Carteira de shoppings com mais de 11%. Alguns estão negociando com ágio, como logística e renda urbana. CRI com leve deságio e outros aqui com pequeno ágio, etc. O que ele está mostrando aqui é o seguinte. Se a gente, em vez de comparar o CAFOF com seu valor patrimonial, pelas regras da CVM, a gente comparar com o valor patrimonial dos fundos que ele investe, como se fosse descer uma camada a mais de análise, ele, na verdade, hoje estaria negociando com deságio de 6,7%. Porque o valor patrimonial do fundo seria de 108,39. Se todos os fundos chegassem ao seu valor patrimonial, o valor patrimonial do CAFOF aumentaria para 108,39. Então, ele está negociando com um deságio de mais ou menos 6%. Quando a gente fala sobre os dividendos do CAFOF, ele, no último mês, na verdade, agora em fevereiro, relativo ao mês de janeiro, ele vai pagar rendimentos de 80 centavos por cota, que dá um dividend yield de 0,79% contra o preço que está hoje em bolsa. Quando a gente olha os últimos 12 meses, ele tem uma distribuição total de R$ 9,67 por cota, o que dá um dividend yield de 9,55%. Esse valor, em 12 meses, é um avanço importante em relação aos 12 meses anteriores. Por quê? Se nesses últimos 12 meses ele distribuiu 9,67, nos 12 meses anteriores ele tinha distribuído 8,39. Então, ele aumentou a distribuição dele em mais de 15%. Aqui no relatório, a gente tem um gráfico que mostra a distribuição de rendimento nos últimos 7 meses, é o que está aqui no gráfico. O fundo, ele não todo ano, mas ele de vez em quando ele tem feito isso, e nos últimos 2 semestres ele fez isso. Ele vem distribuindo um certo valor e no final do semestre ele paga um pouquinho a mais. Ele fez isso no primeiro semestre de 2023, que o rendimento foi ali entre 72 e 75 centavos, e aí na virada do semestre, pumba, ele pagou R$1. E no segundo semestre a mesma coisa, ele veio distribuindo ali de 75 a 80 centavos, e na virada do ano ele, pumba, pagou R$1,03. Aqui no relatório, ele está colocando uma projeção para os próximos meses de 75 centavos por cota, com uma margem de erro aqui de 5 centavos para mais ou para menos, então de 70 a 80 centavos. O que não parece muito difícil de conseguir. Por quê? Se a gente olhar a distribuição, né, a receita que o fundo tem, só da distribuição dos fundos que ela investe, sem contar ganho de capital, simplesmente o dinheiro, né, as cotas paradas pagando o rendimento. O fundo já teve, nos últimos 7 meses, uma média de 78 centavos, se você tirar a média dessa partezinha esverdeada aqui do gráfico. Ele tem despesas todo mês, claro, taxa de gestão, administração, escrituração, auditoria, essas burocracias que custam ali uma média de 8 centavos. E o fundo ainda tem tem ganho cerca de 3 centavos de receita financeira. Então, simplesmente ele parado, ele já gera um resultado de 73 centavos por cota, supondo que ele mantenha essa média. E o fundo ainda eventualmente pode fazer algum ganho aqui de capital numa venda de cotas ou alguma coisa parecida. Então, olhando aqui pela média dos últimos 7 meses, aqui parece ser uma previsão nada ousada, digamos assim, uma previsão conservadora, realista, mas certamente não otimista, digamos assim. Alguns gestores talvez se sentissem compelidos a dar guidance, dar previsões maiores, mais positivas. E o fundo ainda tem uma vantagem, porque ele ainda tem um resultado não distribuído, que ele pode distribuir de mais 63 centavos por cota. Então, facilita ainda mais que ele cumpra, ou sei lá, talvez até supere essas previsões. Vai saber. Sobre a oferta em si. Agora vamos lá sobre essa quarta oferta. O fundo, ele praticamente desde a pandemia não fez mais ofertas.
E agora está vindo para a quarta oferta. A ideia é captar 194 milhões de reais, que dependendo da demanda pode aumentar em até 25%, ou seja, mais 48,5 milhões de reais. Então, vai ali para mais ou menos 242, 243 milhões de reais. No prospecto em geral não tem muitas informações sobre o que o fundo vai fazer com esse dinheiro, em que ele vai alocar ou qualquer coisa parecida, o que é normal em emissões de FOFs, de fundos de fundos. Normalmente você não tem muitas explicações. Vou aumentar minha alocação em logística, vou aumentar minha alocação em shopping, vou aumentar minha alocação nisso, naquilo. Não dá para a gente saber. A única coisa que a Kinea coloca aqui no prospecto é a previsão de distribuição de rendimentos. Então, coloca aqui que nos próximos 12 meses, sendo a oferta bem sucedida, rendimento de 9,71 por cota, então um pouquinho mais do que tem distribuído. Depois aumentaria para 10,14, 10,80, 11,22, 11,66 daqui a 5 anos. Essa é a expectativa que a Kinea coloca aqui no prospecto. Isso, e não tem muito que a gente supor, né? Não tem muito que a gente imaginar onde vai ser a alocação, mas vale uma observação. Lembra quando eu comentei que um fundo de fundos não pode se expor mais de 10% em cada fundo imobiliário? Existe uma exceção. Nos 6 primeiros meses depois de uma oferta, o fundo de fundos não tem essa trava. Então, se a Kinea, de repente, está com quase 10%, está com praticamente 10% alocado em 3 fundos, e pode ser uma excelente oportunidade para ela aumentar ainda mais essa exposição. Claro que pode incomodar alguém que vai achar que está muito concentrado. Mas é uma trava a menos que a Kinea tem na gestão durante 6 meses. Daqui a 6 meses tem que voltar todo mundo para os no máximo 10% de exposição. Sobre o preço da subscrição. O preço da oferta é de R$ 99,89, que é o valor patrimonial do fundo, que hoje está em R$ 97,79, mais R$ 2,10 por cota de custos, né? Custos relativamente baixos, que a gente vai comentar sobre isso. E vamos dar uma olhada no cronograma, que a gente vai entender uma característica dessa oferta que é importante. A gente vê que ele fala em 2 séries. Ele fala de uma primeira série e de uma segunda série de cotas. A primeira série, teoricamente, pode ter participação de outras corretoras. Então, uma oferta pública, desde que outras corretoras queiram participar, o que pode não ser tão fácil porque a taxa da emissão é baixa, então a comissão da corretora também será baixa. Caso tenha participação de outras corretoras, a data prevista, né, para início da coleta começou no dia 9 e vai até o dia 8 de março. Então, um mês aí de oferta pública, digamos assim, com a liquidação desse valor, né, o pagamento dele no dia 15 de março. E aí vem a segunda série, que ela é exclusiva para os clientes Itaú do segmento de alta renda, segmento Personalité, Uniclass, Private, etc. Que aí tem um período muito mais longo, de 18 de março a 19 de julho. Então, 4 meses aí de oferta para os clientes do alta renda do Itaú. E essa é uma operação que, como é toda fechadinha dentro do ecossistema do Itaú, a liquidação é diária. O cotista, o investidor, ele diz que quer participar e ele paga ali o valor na hora, não tem uma data de débito. Ali a liquidação é diária. Às vezes, inclusive, durante esse período, principalmente como vai varar vários meses, pode ter algum ajustezinho de valor para poder alinhar com o VP do fundo. Tradicionalmente é isso que a Kinea faz. E agora um comentáriozinho pessoal sobre
talvez vocês tenham notado que no cronograma não fala sobre direito de preferência, que é uma coisa que incomoda muita gente. Essa questão de não ter direito de preferência está no regulamento do fundo. Na verdade, está no regulamento de quase todos os fundos da CNEA. Se a gente abrir aqui o regulamento do fundo, isso não está só na versão atual, isso sempre esteve em todas as versões do regulamento. Se a gente vai aqui na página 23, por exemplo, no item 8.4... não, perdão, página 24. Perdi. Aqui. O fundo, mediante poderá promover emissões de novas cotas para captação de recursos adicionais, não sendo assegurado aos cotistas qualquer direito de preferência nas eventuais futuras emissões de cotas. Isso está explícito no regulamento de que as emissões podem sair sem direito de preferência. E aqui na página 17, em letras maiúsculas, ou caixa alta, para quem é mais antigo, fala aqui, uma vez que o regulamento do fundo não concede aos atuais cotistas o direito de preferência na subscrição de cotas. Isso está em regulamento. E outra característica é essa questão de que a operação ela é toda muito centralizada, muito fechada dentro desse que eu estou chamando de ecossistema do Itaú. Por quê? A CNEA é a gestora e ela é do Grupo Itaú. O administrador é a Intrag, que é do Grupo Itaú. A escrituração é feita pela corretora, pela Itaú Corretora, que é do Grupo Itaú, né? O Itaú disponibiliza que as pessoas possam subscrever direto, não no home broker, mas direto ali no aplicativo do banco do Itaú. É uma operação que privilegia muito o ecossistema do Itaú. Emissões de cotas que saem, que são exclusivas para os clientes do Itaú e tudo mais. E muita gente se incomoda com isso. Isso não é uma novidade. A CNEA sempre trabalhou assim. Já fez alguns movimentos para tentar flexibilizar isso, mas o padrão, a maior parte das ofertas, acontecem nessa direção, nesse formato. Então, não é uma novidade. Não é algo surpreendente, não é algo que saiu da cartola. É algo que sempre foi assim. E, sejamos sinceros, as ofertas da CNEA captam o que se espera. Eventualmente um pouquinho mais, eventualmente um pouquinho menos, mas captam. Nenhuma emissão da CNEA foi um fracasso. Dentro desse sistema fechado, esse sistema hermético. Então vejamos, por que o Grupo Itaú vai gastar energia mudando o regulamento, mudando seus procedimentos, para dar direito de preferência para que alguém possa subscrever em outra corretora, através do seu direito de preferência? Por que o Grupo Itaú vai facilitar que outras corretoras queiram participar da oferta? Por que o Grupo Itaú vai querer rachar, dividir essa comissão que ele ganha com essas ofertas? Ele não tem incentivo em mudar. Do jeito que está, tem dado certo. E aí algumas pessoas vão dizer, Nod, mas eu como cotista do fundo, eu me sinto desrespeitado por não ter o direito de preferência. Eu como cotista do fundo, eu não tenho conta no Itaú, eu comprei minhas cotas em bolsa, eu me sinto desrespeitado por essa postura. Eu entendo plenamente que você se sinta desrespeitado. Afinal de contas, essa postura do Grupo Itaú não se alinha com o resto do mercado. A gente não vê isso. Basicamente, esse é um comportamento exclusivo do Grupo Itaú. Então, eu entendo que você se sinta desrespeitado. Mas agora a pergunta maior é a seguinte. O que você vai fazer com essa tua sensação de desrespeito? Você pode aceitar isso. Essa é uma opção. Você tem 3 caminhos. Um deles é você aceitar isso. Você olha o fundo, e aqui eu não estou me referindo só ao CAFOF, pode ser ao KNCR, o KNRI, o CANIP, ou qualquer outro fundo. Todo fundo tem suas vantagens e suas desvantagens. Você analisa uma coisa com a outra, eu acho que esse fundo tem essas vantagens, acho que esse fundo tem essas desvantagens. Quando eu boto na balança, o fundo é positivo para mim, então eu vou seguir sendo cotista. Beleza, legal.
E aí você vai analisar. Se você se sente respeitado, você vai analisar. Se você acha que vale a pena continuar sendo desrespeitado para você ter as qualidades do fundo, os ganhos que ele traz, ou não. Quem queira, talvez, cotistas podem se juntar e chamar uma assembleia para pressionar o Grupo Itaú a mudar isso, pressionar a Intrag. A própria CVM já tem normas claras, desde sempre, sobre como os cotistas devem fazer para se organizar e forçar uma assembleia. Tem procedimento. É só ter voto, é só ter participação dos cotistas para isso. Ou você pode, na terceira opção, simplesmente parar de se sentir desrespeitado, de ser desrespeitado. Se você acha que isso é um desrespeito ao seu dinheiro, à sua inteligência, à sua moral, etc., você vai continuar sendo desrespeitado por quê? O que te leva a querer continuar sendo desrespeitado? Você pode simplesmente falar o seguinte, como eu, por exemplo. Eu não aceito desrespeito com o meu dinheiro, eu não aceito desrespeito com a minha inteligência. Se eu sinto que um gestor, um administrador está me desrespeitando como cotista, eu vendo minhas cotas e coloco meu capital em um lugar que eu sinta que eu vou ser mais respeitado. Eu não me estresso com o gestor que me desrespeita. Então, assim, tem gente que vai analisar e vai, ainda que insatisfeito, vai querer continuar. De vez em quando a gente vê alguns movimentos de alguns cotistas querendo pressionar gestores com diferentes graus de sucesso. E vai ter gente que simplesmente vai dizer, não, eu não aceito esse desrespeito. Ficar resmungando embaixo das cobertas geralmente não resolve. Faça uma análise e veja qual é o melhor caminho. E agora eu quero saber de você. Você acha que essa oferta vale a pena? Você é cotista do fundo? Não é? Entende essa questão da ausência do direito de preferências, desse ecossistema fechado do Itaú? Coloque seus comentários aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele like. Você já assistiu o vídeo até aqui, não custa nada, é só clicar aqui embaixo. Isso me ajuda muito. Se não quiser perder os próximos vídeos, não esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações para ser avisado dos próximos vídeos. E se você realmente quer dar uma força aqui no trabalho, não esqueça de compartilhar. Talvez outras pessoas precisem de um pouquinho desse choque de realidade. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Vou deixar mais 2 videozinhos aqui para você continuar seus estudos. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.